Bom, boa tarde a todos e todas. Com muita felicidade que a gente está aqui para apresentar a visão aí, relacionada à questão da transição energética e desenvolvimento, né. Na nossa mesa tem pessoas, assim, bem interessantes que vão poder contribuir bastante para essa temática. Eu sou o professor Rodrigo Calili, eu sou professor do programa de pós-graduação de metrologia da PUC. Eu trabalho com a transição energética relacionada às questões políticas, questões regulatórias e também relacionadas às questões de planejamento do setor. Especificamente, trabalho com a parte de eficiência energética e geração distribuída. Eu trouxe aqui na apresentação algumas questões para a gente refletir acerca dessa questão da transição energética e desenvolvimento, tá? O primeiro slide, ele é uma reflexão, acho que grande parte de vocês já deve ter visto na mídia, né? Saiu a pesquisa há 2 semanas do IBGE sobre a questão da desigualdade no Brasil. 1% dos mais ricos no país, eles têm renda 32 vezes maior do que os 50% mais pobres, né? Isso mostra, né, qual é a problemática aqui do país em relação a essa temática de desigualdade. E aí, se a gente está falando de tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas tenham acesso à energia elétrica, essa questão ela tem que ser olhada de uma forma mais expressiva pelos governos. A Mariana falou em relação às ações do próprio Ministério, em relação a essas questões específicas, mas eu trago aqui umas questões para a gente olhar como é que isso está hoje bem na nossa sociedade, como a gente pode encarar, e aí as pessoas que estão aqui, de alguma maneira, vão poder contribuir, né, com como a gente pode de alguma forma, encarar esses problemas e trazer algumas soluções inteligentes. A própria universidade, né, com os pesquisadores, também aí tem esse compromisso, de alguma maneira, tentar contribuir com essas questões que são bastante relevantes. A PUC, inclusive, ela tem essa preocupação, né, cada vez mais com a questão da extensão, ou seja, não ficar só pesquisa dentro da universidade, também isso ir para fora. Bom, a realidade, então, aqui no Brasil, do ponto de vista da energia, né, ela é bastante cruel, especialmente nas favelas e sistemas isolados. Também vou falar um pouco do sistema isolado, a Mariana me ajudou bastante. Grande parte da renda das pessoas que moram em comunidade de baixa renda é comprometida com a energia, cerca de 20% a 30%. Quer dizer, essas pessoas acabam não tendo dinheiro para pagar, às vezes, a tarifa de energia. Isso gera um problema de inadimplência no setor, para as empresas, inclusive. Esse problema da inadimplência, ele, pelo fato das pessoas não pagarem, as distribuidoras têm que cortar a energia dessas pessoas. Isso gera, então, um alto religamento dessas instalações e gera o problema de auto-religação dessas pessoas e ocasiona, no caso, uma fraude de energia ou furto de energia. Nesse caso, né, como acontece esse problema, as distribuidoras, elas, por um lado, não têm muita efetividade na questão de trazer investimento para esses locais, porque elas não recebem esse dinheiro, né, de volta. Tem questões também territoriais, tráfico e também milícia, aqui especialmente em algumas cidades. O Rio de Janeiro é uma cidade emblemática sobre essa temática. Tem a questão que, pelo fato de não ter investimento, a gente tem baixa confiabilidade dessa rede. Então, quer dizer, há muitas interrupções no sistema dessas pessoas, né? Quer dizer, então, muitas vezes elas ficam sem luz. Então, esse é um problema dos grandes centros, mas também tem um problema bastante forte, né, nos sistemas isolados. Né? Como a própria Mariana disse, né, tem aqui no Brasil cerca de 220 comunidades que não são conectadas no Sistema Interligado Nacional, e essas comunidades, às vezes, quando tem, né, acesso à eletricidade, né, ela tem acesso precário, às vezes 3, 4 horas de geração durante o dia,
com uma energia que é térmica, 80%, né, como ela já me ajudou, né? E vocês veem, por exemplo, aqui que os estados do Acre, né, e o Acre, por exemplo, ele tem 97% de acesso à eletricidade. Então, você tem alguns estados que têm, se pega os estados do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem acesso de quase 100%, mas esses estados realmente a gente está abaixo, e isso acontece, esses problemas. Nesse caso específico dessas comunidades, a gente tem pessoas que têm esse acesso precário, e essa energia também é subsidiada, então acaba que aumenta também a tarifa para todos os consumidores. Tem questões culturais, aí nesse caso, algumas comunidades também não querem, de fato, ter energia. E aí, assim, é importante a gente pensar na questão da transição energética, do ponto de vista de política energética, né, que é a área que eu trabalho. E aí eu queria mostrar um trabalho que a gente fez, que a gente publicou na Sustainability em 2019, para mostrar que, de fato, a transição energética, né, representada aqui pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se a gente está falando sustentabilidade, transição energética e desenvolvimento, né, nada melhor do que a gente olhar para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? Em 2015, a ONU lançou esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm metas atreladas, cada objetivo tem lá uma lista de metas, e aí a gente pegou 2 metas de cada um dos objetivos, e através de uma metodologia que é bem reconhecida, do Godet, né, que é a matriz de influência e dependência, a gente tentou avaliar como é que determinadas metas, elas de alguma maneira influenciam as outras metas. Há metas, por exemplo, que a gente considera como metas de resultado, dentro desse grande framework que é o ODS, que foi publicado pela ONU. Por exemplo, algumas metas, elas têm o que a gente chama de influência, ou seja, são metas que têm influência alta, né, ou objetivos que têm influência alta nos demais objetivos, e tem outras que têm dependência alta, ou seja, elas dependem de outros objetivos para que aquelas metas sejam alcançadas. E aí, quando a gente olha isso, né, essas metas que são chamadas determinantes, ou seja, a gente tem aqui baixa dependência e alta influência. Por exemplo, educação. Se a gente fizer políticas de educação, de alguma forma a gente está tentando melhorar as questões relacionadas aos outros aspectos relacionados à questão de desigualdade, redução das desigualdades, né, redução da fome, e assim vai. Então, essas políticas são bastante importantes para a gente, de alguma maneira, fomentar o processo de desenvolvimento. Há metas, por exemplo, como a redução, aqui de justiça para todos, né? Na verdade, aqui a gente pode traduzir, inclusive, uma das metas dentro do ODS 16 está relacionada à redução, por exemplo, à questão de justiça para todos, né? Então, isso tudo, essas metas, por exemplo, elas são importantes porque elas, de alguma maneira, elas vão trazer para a gente o mínimo para que a gente consiga atender esses objetivos sustentáveis. Enquanto isso, a gente tem algumas metas aqui que são metas de ligação, ou seja, eu tenho uma dependência, ou seja, eu dependo dessas metas aqui, mas eu tenho, por exemplo, uma alta influência nelas, ou seja, ela consegue influenciar as outras. Por exemplo, as metas relacionadas à questão da energia para todos. No caso aqui, por exemplo, a meta 7.2, que é a meta de energias renováveis, é uma meta que ajuda muito a gente a atender esses objetivos, que são os objetivos finais. Por exemplo, aqui redução da pobreza, a gente tem aqui redução das desigualdades, a gente tem aqui, por exemplo, pensar na sustentabilidade tanto das águas quanto das terras. Então, a gente consegue, com isso, entender que, de alguma maneira, a transição energética ela ajuda a gente a atender aí as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Bom, aí olhando para isso, assim, em relação à política, a gente trabalhou numa política aqui com o Brasil Energy Program, que é um programa do Reino Unido, na verdade, da Embaixada Britânica, e nesse programa, o que a gente avaliou? Ou seja, se a gente tem políticas que, de alguma forma, podem ajudar nessa questão da redução da pobreza, inclusive pobreza energética, a gente pensou o seguinte: hoje a gente tem aqui no Brasil uma política que é uma política de subsídio, que a gente dá um desconto na tarifa para os consumidores de baixa renda. Esse desconto vão de 10% a 65%. Se a gente pegasse esse dinheiro, isso é em torno de 2 bilhões de reais,
Se a gente pegar esse dinheiro, ao invés da gente dar esse desconto, ou seja, um subsídio, a gente pegasse esse dinheiro e construísse usinas solares fotovoltaicas. O que a gente poderia obter como resultado disso, né? Então, a gente fez isso, e quando a gente avaliou, fez essa avaliação, aqui nesse caso aqui a gente está fazendo uma avaliação, se a gente colocasse isso nos 5.500 municípios brasileiros, e além disso, nesse caso em específico, se a gente colocasse no telhado, a gente está falando aqui behind the meter, a gente fez outros, eu estou dando só um exemplo, a gente fez outros cenários. Nesse caso específico, né, em que a gente coloca no telhado das casas, dos 5.000 municípios, das pessoas que recebem o benefício da tarifa social, a gente consegue, com esse tipo de política, reduzir, por exemplo, a tarifa, a fatura de energia desses consumidores, que é o que está em verde, e, além disso, reduzir o subsídio como um todo. O subsídio global ele acaba sendo reduzido. Há também aqui um caso em que alguns consumidores eles ficam sem benefício, ou seja, aumenta o valor da fatura. Não vale a pena a política para eles, então seria melhor ficar na política atual. Quando isso acontece? Quando, por exemplo, o consumidor tem uma média de consumo muito baixa, mas, de qualquer forma, eu consigo ter menor subsídio. É claro que assim, a gente avaliou outros cenários. Um dos cenários que a gente avaliou foi em relação à questão de construir usinas, né? E aí a gente tem um cenário um pouco pior nesse caso, mas é interessante mostrar que isso, de fato, poderia trazer algum benefício aí para a sociedade. Por fim, eu queria só trazer algumas questões aqui motivadoras para a discussão. Como podemos viabilizar o fornecimento de energia em áreas remotas e carentes no Brasil, né? E de que forma a transição energética pode gerar crescimento e impulsionar os indicadores socioeconômicos brasileiros. Então, essas são as grandes questões aí de mote do painel, e daqui a pouco a gente volta aí para falar um pouco com os colegas. Obrigado.